Quarta-feira, 20 de abril de 2022. Bom dia para todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Iluminados pelo Espírito Santo, vejamos o que nos diz a palavra do Senhor Jesus no Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como se cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ires conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofás, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo os nossos corações quando eles nos falavam pelo caminho e nos explicavam as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e confirmaram realmente: O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados
e nos dê sabedoria, que é difícil realmente compreender. A hora que eles conviveram aquela situação e depois eles, por não terem visto Jesus até então, eles ficaram daquela forma, tristes, aborrecidos, como nos diz lá no versículo 21, que eles esperavam que Jesus libertasse Israel. Mas nada disso aconteceu. Então, eles ficaram sem esperança, como se diria, foi tudo uma farsa, isso não aconteceu, porque as mulheres tinham visto, Pedro também já tinha certificado que lá no túmulo ele não se encontrava, Pedro com João, e Maria Madalena também teve um encontro com Jesus, que foi o evangelho de ontem. Então é assim, meus irmãos, é difícil. A fé, ela é algo que não é aquela coisa que a gente quer. A fé é preciso que nós façamos um exercício da fé. Nós focarmos numa coisa, acreditar que aquilo é verdade, que aquilo existe e procurar viver na fé. Para os nossos dias, nós lemos todas essas passagens na Escritura, mas nós não vemos Deus. Quem vê Deus? Ninguém vê Deus. E aí, a mesma pergunta: quem vê Deus? Tendo fé, todos veem Deus. Porque se nós acreditar que Deus existe, nós chegaremos a uma conclusão que tudo que nos rodeia, tudo que nos cerca, a nossa vida em si, tudo é Deus. Então nós vamos acreditar que é Deus. Nós vamos olhar ao nosso redor, olhar para nós mesmos, olhar para o nosso semelhante e vamos enxergar em cada um a imagem e semelhança do próprio Deus. Agora, isso é preciso que tenha fé. Como eu falei agora há pouco, é preciso que nós exercitamos a nossa fé. E esses apóstolos aqui, esses discípulos, perdão, eles estavam incrédulos, mesmo quando Jesus apareceu diante deles, caminhou um bom tempo com eles, eles não reconheceram, conforme nos diz a palavra, eles estavam com tanta tristeza que Jesus aparece do lado deles e aparentemente parecia que eles estavam cegos. Eles só se deram conta de que realmente era Jesus quando Jesus partiu o pão e deu graças diante deles. Aí os olhos deles se abriram, foi quando Jesus sumiu. Porque Jesus realmente ressuscitou. Jesus hoje, desde aquele tempo, ele vive em forma de Espírito. Ele é guiado, regido, iluminado pelo Espírito Santo. Jesus hoje vive em forma de Espírito Santo. Por isso que nós dizemos que tem as três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, o Criador, aquele que enviou seu Filho Jesus, que é o Filho. E o Espírito Santo, hoje Jesus ressuscitado, para a glória de Deus Pai, por todos os séculos dos séculos, e o seu reino não terá fim. Precisamos acreditar nessa verdade verdadeira, que Jesus é o Senhor e que ele veio para salvar todos nós. Vamos exercitar a nossa fé, acreditar na palavra do Senhor e viver conforme a palavra nos pede. Ter fé. Amados irmãos, um excelente dia para todos. Fiquem todos na graça do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser.